Olá, panteras e panteras! Bem-vindos à cabine do Pantera Negra. And it's hard for a good man to be a king. Pantera Negra, que é o primeiro filme da Marvel do ano. Primeiro filme de super-heróis do ano, né? E graças a Deus que é um filme bom. Porque honestamente eu acho que vocês podem compartilhar comigo de opinião de que os últimos filmes de super-herói é difícil, né? Tá difícil. Mas antes de falar sobre o filme do Pantera Negra, o que é Pantera Negra? Vamos falar sobre a origem dessa história, né? Porque ela começou lá nos anos 60, quando o Stan Lee criou a comic book do Pantera Negra, foi em julho de 1966. Que, se você quiser refrescar a memória, ali nos anos 60, a gente estava naquela vibe do Woodstock. Meio hippie, né? Exatamente, aquela parte assim de vamos todo mundo lutar por seus próprios direitos, as mulheres, os gays, os negros, e todo mundo tem um amor livre, todo mundo pode fazer o que quiser. E é nessa vibe também que surge o movimento Black Power, de empoderamento dos negros, a questão do gueto. Você viu isso em alguns elementos, algumas séries recentes, por exemplo, da Netflix, tem o The Get Down. O próprio Luke Cage fala um pouco disso, né? É nessa época que surge a comic book do Pantera Negra, em 1966. Mas no mesmo ano, em outubro, surge o movimento dos Panteras Negras, né? Hoje, partido, grupo, enfim, tem várias traduções. Que é mais ou menos essa vibe de... eram pessoas negras que se juntaram, né, para criar essa associação, de modo que elas iam ajudar comunitariamente pessoas, em sua maioria negras, que estavam precisando de ajuda. Então eles davam café da manhã nas escolas, esses trabalhos sociais, né? Então foi por aí. Só que, obviamente, a coisa começou a incomodar o governo, que nenhum governo gosta de ser chamado de incompetente, né? E aí o governo começou a tentar desfazer a imagem desse grupo. Então começou a colocar, infiltrar agentes, né? A CIA, o FBI começou a infiltrar agentes. Começou a acusar também de assassinatos. Isso, de todo tipo de crime. Assassinato, roubo, difamação, para enfraquecer a imagem do grupo. E a partir daí o grupo obviamente foi enfraquecendo. Agora, essa história da CIA, do grupo dos Panteras Negras, aparece também na história do filme, né? Sim. É meio que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? É meio complicado saber quem está se inspirando em quem ali. Mas isso tem no filme, né? Você tem a parte da CIA também se envolvendo, essa questão dos movimentos sociais, de ajudar o grupo como um todo, né? Então isso é muito legal porque... pega a parte da história real. É bem interessante essa parte política, mas e o Pantera Negra em si, lá dos quadrinhos? De onde é que ele surgiu? Além dessa parte que eu já falei, né, o Pantera Negra, a história dele na HQ da Marvel, ele é um rei, né, um príncipe, né, que vai se tornar rei no reino de Wakanda, que é um reino fictício. E ele segue uma linhagem em que todos esses reis, quando vão se tornar reis, eles bebem de um fruto em formato de coração e através dessa beberagem meio arroxeada, eles se conectam espiritualmente ao deus Panterbast, que é o deus Pantera na mitologia da Marvel. Esse deus Panterbast também é assim, livremente, caraduramente inspirado no deus egípcio Bast ou Bastet, que é aquele deus do gatinho preto, né? Então, assim, novamente, né, a Marvel se apropriando da cultura, né? Sim, você vê com a cultura nórdica, eles nem se inspiraram no Thor, né? Eles copiaram. Entendeu? Então, assim, não é nenhuma novidade eles fazerem isso. Agora tem a questão... Então, o rei, o personagem principal, o Pantera Negra, T'Challa, ele se conecta espiritualmente com esse deus egípcio e... A partir daí, dessa conexão com o deus Panterbast, ele ganha as forças da Pantera. Então ele tem força, ele tem agilidade, ele se transforma mesmo numa Pantera. Mas isso é passado
de geração em geração, que é uma tradição cultural, que mostra assim a parte mística da África e como que isso faz parte também da história do filme. É interessante que o filme inteiro se passa na África, tirando ali o flashback da morte do pai do T'Challa, ele passa quase todo na África. Essa parte da África é interessante porque ela é uma África virtual. Né? O reino de Wakanda, ele não existe, você pode procurar no mapa e tal, porque o que acontece na história é que 5 tribos se juntaram para criar o reino de Wakanda. Por quê? Eles perceberam que com a invasão do homem branco, com a colonização, a destruição, eles estavam acabando com os recursos da África e a única forma de sobreviver seria unindo os povos e se ocultando do resto do mundo. Então Wakanda é uma cidade virtual, assim, ela não está no mapa, é como se fosse um Eldorado, né? Ninguém sabe, alguém ouviu falar, ninguém sabe como chegar e tal, só entra quem pode. Então é uma coisa meio mística, né? Na verdade, eu iria um pouco mais pro Atlantis. Seria o Atlantis, né? Sim. Porque sim. é um povo altamente desenvolvido Exatamente. e que se isola da sociedade. Exatamente. E eles ficaram tanto tempo isolados que o grande questionamento do filme é justamente esse, né? Beleza, parabéns, que bom que vocês conseguiram se juntar, se unir, vocês têm alta tecnologia, educação, saúde, desenvolvimento, que maravilha para vocês. Mas e todos os seus outros irmãos negros ao redor do mundo que estão sofrendo violência, estão sendo banidos, estão morrendo de fome, estão precisando de ajuda? Ou até mesmo dentro da própria África, né? Não, mas ao redor do mundo que não seja Wakanda, né? Assim, o que você faz? Você vai negar ajuda? Você agora que você pode? Então, assim, essa é a grande questão do filme, é o vilão que fala isso, e você, como espectador, você fica, cara, eu não tenho como discordar, e aí? Você acaba pegando a ideia do vilão e falando, cara, é isso. Porque no final das contas o vilão também, assim, ele é só um cara que também quer ajudar o povo negro ao redor do mundo, né? Então, assim, esse filme, ele é todo fechado, todo perfeito, né? No questionamento, né? Pra além da história de super-herói, que isso é só um pano de fundo. Mas pra chegar nos fins, tem os meios que aí é que o vilão peca, né? Mas vamos lá. Aliás, é bacana que 95% do pessoal do filme, aquele pessoal que gravou o filme, é negro. Inclusive o diretor, o que é maravilhoso, né? Porque, assim, isso é uma representatividade muito significante na indústria do cinema, né? Pra quem lembra que teve Oscars até, que não teve nenhuma indicação de nenhum negro, né? Então, assim, e fora isso, né? São as pessoas maravilhosas, lindas, os atores, as atrizes, com umas vestimentas, assim, de tirar o fôlego, né? É muita luz esse filme, em cores, em contraste com um ambiente sombrio, né? Mas quem rouba mesmo a cena são os atores principais, né? O ator que faz o T'Challa, que é o Chadwick Boseman, que tá muito legal no filme. A Okoye, né, nossa queridinha, da Michonne, do The Walking Dead. Mais uma que pra entrar no universo Marvel teve que raspar a cabeça. Né? Exato. Tem a Shuri também, interpretada pela Letitia Wright, que tá o alívio cômico da coisa, né? Tá muito legal. E a Nakia, nossa queridinha Lupita Nyong'o, que tá um amor, tá leveza do filme, né? Sim, sim. Tem também a cota branquela do filme, né? Vamos lá. Tem ali o Martin Freeman, que tá ok no filme. Mas faz uma participação significativa no filme, que é o que fez o Hobbit, né? Fez o Hobbit, ele fez a primeira temporada do Fargo. Tem também o nosso queridíssimo Andy Serkis, interpretando o Garra Sônica, né? Também tá muito bem no filme. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais legal no filme é que os atores, principalmente os atores negros, mesmo quando eles estão falando inglês, eles falam com sotaque. Determines what happens to the rest of the world. E isso é um detalhe muito importante, porque, de fato, nenhum negro originalmente fala inglês, não é uma língua negra, né? E eles se preocuparem com isso é muito significativo, Sim, né? É bem interessante. E, pra quem também quer saber, tem uma curiosidade, né? Eles falam uma outra língua do filme também, que é a Xhosa, que é uma língua oficial falada na África do Sul por mais de 7 milhões e meio de pessoas. Então, não é uma língua inventada, ela existe, né? Bom, acima de tudo, o que esse filme traz é a representatividade dos negros, não só no cinema, mas é um filme que você sai de lá orgulhoso por ser negro, e isso é incrível, realmente de arrepiar.
É tanto que, assim, por exemplo, a atriz Octavia Spencer, né, que a gente gosta tanto, a gente já comentou várias vezes, ela comprou diversos ingressos para essa estreia do Pantera Negra nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, para que as crianças negras vá ao cinema para assistir o filme, para se sentirem orgulhosas de quem são. Mesmo ela não estando no filme. Pois é, isso é muito significativo, assim, como que a comunidade negra se juntou em torno desse filme. E ó, eu fico até arrepiada de falar, graças a Deus que esse filme saiu bom e que está representando mesmo, ele fala da questão dos negros de forma pontual, realista e, acima de tudo, joga vocês pra cima. É incrível, é incrível. Eu acho que é o melhor filme de super-herói mesmo. E esquece todos os outros, porque esse, ao contrário de todos os outros, tem história. E a história é boa. A história é muito boa. Então, por favor, não deixem de conferir Pantera Negra, porque tá lindo, esquece tudo que você conhece de super-herói. Tá valendo super a pena mesmo. Sim. E Wakanda pra sempre. Wakanda pra sempre. Se inscreve no canal.